Bom dia oficialmente a todos que já estão aqui, a todos que estão chegando. Nós vamos iniciar uma semana inspirada na fé, mais uma semana inspirada no amor, e para isso nós vamos começar com a postura. Uma postura que nos conecta a essa energia que vem do alto, com essa postura que nos conecta a essa fonte de amor ilimitada, a qual nós precisamos aprender a receber. Eu vou pedir que todos nós coloquemos os nossos pés apoiados no chão. Procurem uma posição ereta, as costas eretas, a cabeça sustentada. As mãos podem ficar recostadas sobre as coxas. Nós vamos começar o nosso fluxo de respiração de uma maneira consciente, prestando atenção na entrada e na saída do ar. Vamos inspirar o ar pelo nariz, contando até 3. Segurar um pouco. E expirar, contando até 6. A expiração é mais lenta. Inspira lentamente, contando até 6, até que todo o ar seja liberado do seu pulmão. Novamente, inspira, conta até 3. Segura, conta até 6 ao expirar. Mais uma vez, e essa última, vou pedir que todos nós façamos com mais consciência. Procure levar o ar até as células mais longínquas, oxigenando todo o nosso corpo. Vamos lá. Inspira, conta até 3. Segura até 6 para expirar. Tenha seus olhos fechados. Vamos iniciar a semana fazendo uma prece. Cada um vai trazer para o seu coração um motivo que tem sido fonte de preocupação, fonte de tristeza ou fonte de angústia. Pode ser alguém, uma pessoa que esteja lhe preocupando. Pode ser o fato, alguma situação que esteja tirando o seu sono. Pode ser algo pessoal, um comportamento, uma característica sua, com a qual você tem lutado. Traga para sua memória, traga para o seu coração essa situação. Não escolha e deixe que a primeira situação que apareça seja a fonte da sua prece. A prece tem um poder divino. Quando nós nos conectamos em prece, elevando nosso pensamento a Deus, pedindo que Ele nos oriente, nos guie da melhor maneira para conduzir essa situação, esse fato, que tem sido fonte de nossa preocupação. Nós estamos colocando a nossa energia em sintonia com a vontade de Deus. Nós temos um livre-arbítrio, capacidade de pensar, inteligência. E a nós, humanos, homens, foi dado esse direito, o direito de pedir. Nem sempre aquilo que pedimos está em sintonia com a vontade, com o desejo de Deus. Mas ainda assim, Deus nos criou com o livre-arbítrio, com o poder de escolher. E cada escolha que fazemos para a nossa vida terá sempre uma consequência. Fiquem com os seus áudios, só peço que vocês deixem o áudio mutado para a gente preservar o som. Mutem os áudios e continuem sintonizados.
sintonizados naquela experiência, naquele fato, naquela pessoa, naquele comportamento que será alvo da sua prece. Imagine essa pessoa, essa situação ou esse fato se resolvendo. Crie agora no seu pensamento a melhor solução que você vislumbra para esse episódio, para esse fenômeno. Veja isso acontecendo. Visualize os detalhes. Observe a cena desta situação se resolvendo, deste emaranhado se desfazendo. Observe como tudo tem uma solução. Visualize, sem medo, sem se preocupar com o como. Nesse momento, peça que Deus atenda todos os teus desígnios. Emane boas energias, boas vibrações. Emane o melhor. Emane o seu melhor. Sobe, sobe, sobe a tua energia lá. Procura olhar para essa situação e agradecer. Procura algo que você possa agradecer por ela ter acontecido. Se é um fato, se é uma pessoa, se é uma situação. Agradeça pela lição. Deve haver aí alguma lição. E peça com todo o seu coração, com todo o seu amor e principalmente com toda a sua fé, que essa situação seja resolvida ou que essa pessoa receba as bênçãos. Coloque amor, coloque amor. Coloque amor nessa situação e visualize tudo se dissolvendo. As nossas preocupações terminam onde a fé começa. A fé é justamente atravessar as situações que nem sempre estão de acordo com aquilo que nós gostaríamos, de acordo com os resultados que nós gostaríamos. A fé ela é testada justamente nesses momentos. Continuem de olhos fechados, só vou pedir uma pausa para que vocês eu vou pedir só para Regina e para Dai fecharem os microfones. Regina e Dai, se vocês puderem fechar os microfones, obrigada. Isso. Muito obrigada. Mantenha os olhos fechados, com serenidade, com todo amor. Devagarinho. Vou pedir para a Kelly também fazer a gentileza de fechar o microfone. E devagarinho, vocês vão visualizando essa situação resolvida. Colocando, se for uma pessoa, coloquem essa pessoa envolta numa luz cor-de-rosa e que ela seja a fonte das suas preces ao longo desta semana. Que todos nós tenhamos a disciplina, a força e a fé, principalmente a fé, de orar diariamente ao longo dessa semana para que essa situação se resolva, não de acordo com a nossa vontade, somente, mas também com a vontade de Deus. Você e eu podemos sim manifestar a nossa vontade. Nós podemos dizer claramente aquilo que gostaríamos que acontecesse diante dessa situação. Mas se nada disso acontecer, vamos compreender que assim como um pai sábio diz não muitas vezes às vontades do filho, porque sabe que aquela vontade não irá gerar bons frutos na sua educação, na sua evolução, o nosso pai também sabe aquilo que é melhor para nós. Então vamos seguir confiantes e fortalecidos na fé,
ainda que as situações sejam diferentes, que os resultados sejam divergentes da nossa vontade. E agora, devagarinho, já certos de que essa situação terá uma solução, com essa certeza no coração inabalável, com essa fé fortalecida, nós vamos voltando para cá com um sorriso de quem se sente grato já, porque isso já é real, isso já aconteceu. E a fé é a gente contemplar isso mesmo, ainda que não tenha acontecido, você já sabe que isso acontece, acontecerá. Então, quero ver o teu sorriso de gratidão por ter essa situação resolvida na sua vida. Como é? Voltar para cá com a certeza, não é com a dúvida, mas é com a certeza de que isso já está resolvido. Lu, que bom que você está aí. Eu estou vendo muita gente que fazia tempo que eu não vi aqui. Aline, que bom que você voltou. Gente, eu vou pedir para todo mundo aqui que vocês resgatem as ovelhas perdidas. Às vezes, infelizmente, a vida nos convida a nos afastar desse caminho. Então, quando vocês verem na rua alguém que vocês estão acostumados a ver aqui na janelinha, vocês pesquem essas pessoas. Não vamos ser apenas espectadores do Amando, vamos ser pescadores. Aqui todos nós somos, no fundo, pescadores. Lu, você está pronta? Muito obrigada, estou feliz. Feliz, animada, como sempre. Obrigada por você estar aqui. Eu estou pronta, sim. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem e tranquilos. Essa interação que a Márcia faz no início ali é muito assim gratificante e nos traz muita tranquilidade. Eu vou trazer assim uma palavra bem simples para vocês que eu espero que, como eu sempre, todas as palavras que eu ouço das pessoas que vão conduzindo o Amando para mim, sempre, todas elas trazem alguma palavra que naquele dia, para aquela semana, vai me fazer bem, vai me ajudar, vai me auxiliar. Então, pensei muito, refleti muito, e eu acredito que a palavra que eu vou trazer também para alguém vai trazer algum significado, vai ser muito bom, vai ser válido. Eu vou falar para vocês que ontem, quando a Márcia me mandou mensagem à noite para, né, lembrar do Amando, né, e enfim, né, eu não, assim, eu tinha pensado, tinha uma palavra que eu queria trazer, até todo um, né, tinha anotado, tinha, enfim, mas depois daí eu falei para ela até que, né, depois sim, durante a noite ia aparecer o que era para mim falar, né, mas eu fiquei tão inquieta, tão angustiada, porque parecia que aquela não era a palavra certa. Aí o que eu fiz? Eu me concentrei, né? Tentei me desligar assim, ficar só comigo mesma. E a palavra surgiu. Eu não sei se todos sabem, mas o mês de setembro é o mês considerado o mês que é o mês consagrado da Bíblia. Então, eu trouxe assim alguns versículos para a gente ler, ouvir e refletir juntos, e também uma mensagem que aí ontem à noite pensei naquele momento que eu estava inquieta assim, eu pensei eu vou ler a mensagem do dia de hoje, né? Que é desse livro aqui, dos 5 minutos com Jesus, que a gente pratica aqui em casa, né? Na verdade, quem mais pratica é meu esposo com minha filha. Eu sempre fico mais ouvindo eles, mas o Valdecir e a Ana Clara, eles toda noite eles lêem essa mensagem. E com essa mensagem, eu senti que realmente era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Então eu vou ler 3 versículos aqui da Bíblia que assim, eu achei muito importante e que vem a compartilhar com o momento que vai ser lido ali dos 5 minutos. Quem é o maior na comunidade? Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu.
Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Por que alguém se afasta da comunidade? Ou isso pode-se também dizer, por que se afasta da igreja, por que se afasta de grupos, né, enfim, que nos fazem bem, que nos ajudam a refletir. O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Eu garanto a vocês, quando ele a encontra, fica muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. E lhes digo ainda mais: se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. O que eu entendo assim? Do primeiro versículo ali que a gente leu, né? Que é Mateus capítulo 18, versículo 1 até o versículo 5, eu entendo assim que somente quando a gente está com um coração puro, um coração leve, é que realmente sentimos o verdadeiro amor de Deus por nós. No segundo versículo ali, que ainda é do capítulo 18, que é o versículo 12, ele diz assim: será que Deus fica mais feliz, né? No caso, ali o pastor que perdeu uma ovelha, né? O que ele quer dizer assim pra gente? Eu acredito assim. Será que Deus fica mais feliz com nós, não sei em quantos que nós estamos aqui no grupo agora, com 10, 20, não sei quantas pessoas? Ou será que Deus fica mais feliz com essa uma pessoa que talvez alguém de nós conseguiu resgatar e trazer hoje, né? Então, muitas vezes são as coisas simples que realmente agradam muito mais a Deus, né? O terceiro versículo que eu li ali, também ainda do capítulo 19, que é o versículo do capítulo 18, que é o versículo 19, que quer dizer assim, que onde um ou mais estiver reunido em nome de Jesus, Deus estará no meio. Um exemplo, eu acredito que seja nosso Amando aqui também, né? Eu vou ler a mensagem aqui dos 5 minutos, e ela vem muito a compartilhar com esses versículos que a gente leu aqui agora também, tá? Aquele que olha o coração. Vivemos em um tempo de uma supervalorização da imagem. Nessa sociedade do espetáculo, imagem é tudo. Nem sempre importa quem realmente somos ou o que está em nosso coração. Perigosamente, podemos estar vivendo uma vida de aparências. Por detrás do sorriso perfeito na rede social, pode haver um coração vazio. Por detrás de riquezas e luxos, pode haver um coração empobrecido de amor. Se a sociedade do espetáculo valoriza apenas a imagem, precisamos nos lembrar daquele que tem um olhar que vai além das aparências. Quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei que seria escolhido por Deus, Samuel logo viu Eliabe e imaginou que este seria o escolhido. É bem provável que Eliabe, filho de Jessé, tenha passado a Samuel uma ótima imagem, digna de um rei. Mas o olhar de Deus foi além do olhar do profeta. E por isso ele disse assim: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Dentre todos os filhos de Jessé, Deus escolheu o caçula, Davi, o qual foi ungido por Samuel. Seus irmãos poderiam até dar uma imagem mais digna de um rei, mas Deus olhou para o coração dos filhos de Jessé e reconheceu em Davi um novo rei. Ainda hoje, Deus olha para o coração. Ele sabe que realmente somos o que realmente somos
e o que existe por debaixo das aparências. Ele reconhece todas as nossas culpas, pecados e erros. Ele conhece todas as nossas dores, aflições e medos. Diante de tudo isso, somos convidados a voltar para Ele em arrependimento, sedentos de perdão, que há no nome de Jesus, e nos confortamos ao saber que o Senhor nos conhece por completo. Então, com essa mensagem aqui desse 5 minutos com Jesus, que é uma mensagem diária que nós temos, eu entendo assim que muitas vezes o simples agrada muito mais a Deus do que, às vezes, a gente viver de uma vida de aparência, de querer, não sei assim explicar, mas querer ficar se passando, se mostrando o que às vezes não é bem assim, né? Porque na Bíblia também está escrito, isso é bíblico, está escrito que Deus se agrada muito mais com os mansos e humildes de coração. Então, isso eu acho que traz para a nossa vida também no dia a dia, né? Tem uma fala de uma pessoa que eu ouvi um dia, que ela disse assim que se a gente se sentar na mesa para alimentar o nosso corpo e não alimentar a nossa fé, é melhor que nós alimentamos em silêncio. Eu não sei na palavra, assim, no entender de vocês, mas eu entendo assim que desde aquela vez que eu ouvi isso, eu penso que é muito mais válido, ou a gente, um exemplo, né? A gente às vezes, na hora do meio-dia, por exemplo, ou de noite, enfim, a gente vai sentar para almoçar, vai sentar para jantar, quando vê você já está levando o celular junto na mesa. Ah, porque preciso responder alguém, preciso mandar uma mensagem, preciso resolver isso para não deixar para depois, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E muitas vezes a gente nem sequer senta ali na mesa para alimentar nosso corpo e não lembra de agradecer, de alimentar nossa fé. Às vezes um simples ato de pensar, né? Talvez não precisaria nem falar, mas de pensar, obrigado Deus pelo alimento, né? Ou algo bem simples. Muitas vezes isso passa despercebido pela gente, né? Então isso me marcou muito e com isso eu gostaria de trazer para vocês que é algo que eu não sou uma pessoa muito de ler assim, não gosto muito de ler livros. Não é que eu não goste, eu não consigo me concentrar para começar um livro e realmente terminar ele. Então, uma coisa que eu faço muito, que eu me sinto bem, é ler um versículo da Bíblia, porque não existe, não existe Google, não existe pesquisa nenhuma no mundo inteiro que a gente encontre como se quando a gente precisar de qualquer coisa, de qualquer palavra, enfim, às vezes a gente está passando por um momento de angústia, de preocupação, de qualquer momento, é só a gente abrir a nossa Bíblia ali, sentir no coração aquele, pode ser um versículo por dia, um versículo naquele momento que ele já vai trazer a resposta que a gente precisa. Então, eu vejo assim que muitas vezes é uma coisa tão simples que agrada muito mais a Deus. E eu vejo que, às vezes, como eu falei antes, né, ontem à noite eu tinha pensado assim, uma outra coisa para falar hoje e tal, enfim, eu tinha até escrito, tinha, nossa, buscado, pesquisado, e daí quando me veio aquilo ali assim, de algo tão simples que está aqui no livro mais sagrado do mundo, e tudo veio de encontro, então eu fiquei bem tranquila, e realmente eu vejo assim que às vezes é uma coisinha que você vai ler ali que vai te fazer um bem enorme, sabe? E daí, hoje de manhã, quando a Márcia também mandou a mensagem ali, que é a mensagem diária para a gente ouvir também, eu senti total calma e tranquilidade, porque vi também que o que eu tinha pensado ontem não estava errado. O que eu tinha pensado em falar sobre felicidade, e hoje de manhã, que a Márcia trouxe ali naquela mensagem, veio, né, falando sobre felicidade, sobre realmente
que somos felizes, o que é realmente a felicidade, né? Então, o que eu teria para falar seria isso, e também que eu tenho um aplicativo baixado no meu celular, porque a Bíblia, às vezes a gente não vai para o trabalho, você não está carregando sua Bíblia junto, né? A gente geralmente tem ela em casa, mas o celular é algo que sempre está junto. E uma coisa que eu penso assim, muitas vezes ao longo do dia lá no nosso trabalho mesmo a gente se perde. Às vezes você vai responder uma mensagem no WhatsApp, quando você vê, você está entrando em outra rede social, está fazendo outra coisa e se perde. Então, eu baixei, já faz um tempinho assim que eu tenho um aplicativo que é Bíblia Online. Então, eu clico lá, abro e já vem um versículo para mim naquele momento, naquele dia, várias vezes, conforme você for pedindo, vai vindo a mensagem. Eu acho que é algo bem interessante e a gente não se perde com outras coisas, né? Você às vezes está lá no seu trabalho, está preocupado, tá, né? E ao invés de ir lá fazer outra coisa, de mexer em redes sociais, que às vezes não que não seja importante também, né? Com toda essa inovação, claro que é importante, mas eu acho que às vezes a gente olhar um pouquinho para esse outro lado mais simples também, para a gente ser mais humilde, digamos assim, no coração também vai estar agradando muito a Deus. Então, essas seriam as palavras que eu teria para falar para você. Se alguém quiser compartilhar algo também, sinta-se à vontade. Peço desculpas, porque eu tenho que confessar que eu fico nervosa também para falar, porque eu sou uma pessoa mais tímida, então, mas eu tenho certeza que as palavras que saíram da minha boca saíram do meu coração, foi Deus quem colocou. Obrigada. Obrigada, Lu. Eu vou interromper a gravação para a gente fazer a partilha, tá? E a gente vai seguir. Vou pedir para a gente estender hoje 5 minutinhos, por conta daquele atraso que eu tive ali na hora de iniciar. Então, vou interromper aqui a gravação e a gente segue para a partilha.